O episódio de hoje é muito especial porque eu tenho um grande convidado que é o Marden Machado, um excelente crítico de cinema muito renomado, e hoje a gente vai ver quais são as dicas que ele tem para dar para quem tem interesse em fazer crítica cinematográfica. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos a um episódio muito especial aqui do Entre Planos. Eu tô aqui com o Marden Machado. Oi. O Marden Machado, para quem não conhece, é um crítico de cinema muito experiente, muito respeitado. Ele mora lá em Curitiba. Marden, conta um pouquinho aí o que você faz, onde você publica suas críticas. Eu já lido com isso há bastante tempo, desde 1983. Comecei escrevendo para jornal, mídia impressa, onde fiz isso durante muito tempo. Colaborei com vários jornais e revistas. E desde 2003 eu migrei para o rádio. Desde 2003 eu falo sobre cinema regularmente na rádio, lá em Curitiba, na CBN, também na CBN Londrina, na Rádio Transamérica. Além disso, eu tenho um site que está no ar desde 2010, onde todo dia eu comento um filme, e há 3 anos eu tenho um canal no YouTube, o Cinemarden, que aborda vários assuntos, vários temas, tudo relacionado com cinema. Sim, então como vocês podem ver, o Marden tem muita experiência com crítica cinematográfica. Então o Marden está aqui em Brasília, ele deu uma passadinha por aqui, então a gente decidiu juntar para gravar alguns vídeos. E eu decidi aproveitar a presença do Marden aqui para ver o que ele tem de dica para dar para quem tem interesse em começar a fazer crítica cinematográfica, porque dá pra ver nos comentários aqui do canal que tem muita gente que às vezes pede indicação de livro ou fala assim, Max, o que você acha que dá pra fazer? Eu tenho interesse em começar a fazer umas análises mais aprofundadas e tal. Então eu acho que as dicas são mais pra atividade mesmo e não em termos de carreira, entendeu? Tem muitos caminhos, mas você vai ter que se basear inicialmente num tripé. O tripé é o seguinte: tem que ler bastante, e existem livros que abordam vários aspectos da produção de um filme e livros que abordam também questões teóricas de cinema. Então, só para citar alguns, pode pegar qualquer livro do Roger Ebert, por exemplo, que é um dos melhores críticos de cinema de todos os tempos. Então, ele tem livros como Grandes Filmes, é uma série de 3 livros, além de outros que fazem compilação de várias críticas que ele escreveu ao longo de mais de 40 anos como crítico de cinema. E você pode, lendo as críticas dele, tem 2 coisas bem interessantes que você pode aprender. Primeiro, sobre os próprios filmes que ele comenta. Ele faz uma abordagem sempre muito profunda, mas é um texto muito gostoso de ler, não é um texto hermético, difícil, complicado. Você vai conseguir entender o que ele está falando. Sim. E você também vai ver o estilo dele, a forma como ele utiliza as palavras para fazer uma análise profunda de um determinado filme. Funciona assim como um guia. Além disso, existem livros teóricos muito interessantes, como o do David Bordwell com a Kristin Thompson. Os 2 escreveram muitos livros. Tem um que até tem um vídeo. Sim, eu recomendo. Aqui no Entre Planos, que é como se fosse assim a porta de entrada. Sim. Se você quiser saber um pouco mais sobre o fazer um filme, o entender um filme, esse livro que tem que é a Arte do Cinema, que tem uma edição brasileira dele. E tem grandes outros teóricos do cinema, por exemplo. Você deveria ler, por exemplo, os 2 livros mais importantes que o Eisenstein escreveu. Sim, com certeza. Então, o Scorsese não chegou a escrever livros, mas tem muitos livros sobre o trabalho do Scorsese, um deles até escrito pelo Roger Ebert. Então, em termos de cinema, o mais interessante e o que vai te dar uma bagagem maior para um entendimento mais profundo e mais abrangente do cinema, o cinema é conhecido como a 7ª arte e não é chamado de a 7ª arte por acaso. Ele consegue reunir todas as outras artes conhecidas. Ele tem um pouco da literatura, ele tem um pouco do teatro, ele tem um pouco da pintura, ele tem um pouco da dança, ele tem um pouco de todas as artes. Da música, a gente até gravou um vídeo sobre isso. Sim. Então,
Uma coisa muito legal para você que pensa em analisar um filme, ver um filme, vá no museu, veja exposições de pinturas, de esculturas, leia livros sobre artes plásticas, sobre música, sobre literatura, sobre quadrinhos, porque tudo isso vai lhe dar uma bagagem para justamente fazer as associações entre aquilo que está sendo mostrado pelo diretor e as conexões que essa arte, que esse filme tem com outras artes. Você vai poder perceber influência de um determinado pintor no trabalho de um determinado diretor. Você vai perceber a harmonia na trilha sonora de um determinado diretor por conta da influência da parceria dele com um determinado compositor. E, claro, assistir muitos filmes. Sim, não tem exercício melhor do que ver os filmes, procurar ver os filmes importantes da história do cinema. Eu adianto que muitos deles você não vai gostar, vai achar tosco, vai pensar assim, ué, por que esse filme é tão importante? Sim. Talvez porque ele tenha sido o primeiro a fazer uso daquela linguagem, daquela forma narrativa. Exatamente. Então, e outro exercício bem curioso, procure rever filmes que você viu quando criança e gostou muito com o seu olhar atual. Isso é claro, muito interessante. Alguns você vai ter aquela questão assim nostálgica, sentimental, gostosa, né? É um filme que te marcou quando criança, mas agora com um olhar mais velho, mais maduro, a sua percepção desse filme vai ser diferente. Sim. E tudo isso é um exercício. E escreva, comece a escrever. No começo, dificilmente você não vai encontrar a sua voz. É bom, por isso que é bom ler críticas de outros críticos, até para achar a sua voz pessoal. Quando você encontrar, o caminho fica mais fácil. Não, com certeza. E eu acho que assim, e uma das coisas também que é interessante é meio que o pessoal que está assistindo isso já faz, que é também conferir no YouTube. No YouTube, hoje em dia, você tem coisa muito legal de canais que podem te dar uma perspectiva interessante e te mostrar coisas que às vezes você não sabia sobre cinema, sobre técnica. É o que a gente tenta fazer aqui no Entre Planos, é o que o Marden faz no canal dele também. Não só no canal, mas em todo o trabalho dele, com as críticas que ele faz. E converse com amigos seus sobre os filmes que você vê. Se for ver um filme com uma turma de amigos e tudo, depois discutam. Veja as impressões que você teve sobre o filme, compare com as impressões que os seus amigos tiveram sobre o filme. Isso é muito enriquecedor, porque você pode perceber coisas que seus amigos não perceberam e vice-versa. Ou você pode ter percebido algo que não faz sentido algum. E numa conversa com outras pessoas que passaram pelaquela mesma experiência, que viram o filme junto com você, ou viram também aquele filme, você vai poder chegar assim a um denominador comum. Peraí, eu acho que eu viajei na maionese com aquela minha percepção. Ninguém viu aquilo que... Você pode até estar certo. Sim. Pode até estar certo. Tem críticos que gostam de ver o filme com um caderninho na mão, anotando, pontuando passagens que acham interessantes, ou até mesmo falas, ou algum movimento de câmera, alguma questão da fotografia, da iluminação, do som, do desenho de som, de um desempenho desse ou daquele ator. Isso é uma questão de estilo e de prática que você vai desenvolver naturalmente. Eu, particularmente, eu não consigo escrever enquanto eu estou vendo o filme, eu tenho que ver. Claro, mas o que eu faço é, logo depois de ter visto o filme, coisas que me chamaram a atenção, que eu achei curiosas ou que me despertaram interesse, eu já anoto ou no celular ou gravo um áudio rápido no celular para ter aquilo marcado. Sim. E aí depois eu preciso até de um certo distanciamento para depois voltar ao filme. Uma coisa que eu acho que também pode ser uma dica interessante é você conferir se na sua cidade tem cineclubes. Porque cineclubes acho que é um jeito muito legal de aplicar... Primeiro de ver filmes importantes. Normalmente eles promovem mostras ou fazem maratonas de determinados diretores ou de determinadas escolas, movimentos cinematográficos. Sim. Isso é sempre interessante de ver. E uma coisa que você tem que ter em mente sempre, não tenha preconceito. Só existe 2 tipos de filme, o bom e o ruim. Mas até o ruim é bom para você usar como contra-exemplo. Sim, exatamente. Assistir filme ruim é sempre uma experiência
muito enriquecedora para quem tem vontade de fazer alguma coisa de análise crítica. E sempre que possível também, que é um exercício bem interessante, principalmente desses diretores já consagrados, já estabelecidos, procure ver a filmografia completa desse diretor, se possível em ordem cronológica, Sim. porque aí permite que você observe a evolução daquele diretor como artista. E existem alguns diretores que costumam trabalhar um único tema, diretores que têm uma visão de mundo bem definida, como Kubrick, por exemplo. Você percebe que o Kubrick sempre lida basicamente com os mesmos temas e esses temas vão ganhando abordagens diferentes nos diferentes filmes que ele dirigiu, mas o tema principal é sempre o mesmo. Esse mesmo princípio vale para o Bergman, por exemplo, que dirigiu quase 60 filmes, tem temas bem recorrentes em toda a filmografia dele. O mesmo vale para o John Ford, para o Howard Hawks, para o próprio Hitchcock. Esses grandes diretores você percebe justamente, e aí é que você entende por que eles são chamados autores. Sim. Porque eles deixaram uma assinatura, eles têm uma assinatura bem clara. Então é isso, galera. Quero agradecer de novo a presença do Marden aqui. Valeu. Foi uma honra receber esse crítico aqui tão renomado aqui no canal. Agora ele fica devendo a visita a Curitiba. Exatamente, estou devendo. E só para ressaltar, a gente gravou outro vídeo que já está no ar no canal do Marden. A gente falou sobre as maiores parcerias entre compositores de trilhas sonoras e cineastas. Ficou muito legal, então não deixa de dar uma passada no canal do Marden, conferir esse vídeo, se inscrever no Cinemarden, vai lá se inscrever no Entre Planos também. Se inscrever no Entre Planos também, obviamente. E vai conferir o trabalho do Marden nas outras plataformas. Vai conferir o site dele, cinemarden.com.br. Exato. Cinemarden.com.br. Se você está em Curitiba, escuta o Marden falando na CBN, na Transamérica. E é isso, galera. Muito obrigado, viu? Um abraço e até a próxima sessão. Até lá.